Olá pessoal, estamos começando mais uma aula da disciplina de análise de dados do curso de gestão de dados da Universidade Federal do Piauí. Eu sou o professor Arlindo Magalhães e aqui estão os meus contatos caso vocês tenham dúvidas após a aula. Então vamos continuar aqui o nosso assunto de operações vetoriais e matriciais com NumPy. Vamos ver como usar NumPy. Então, após ter essa biblioteca instalada, para começar a usá-la, você deve importar a biblioteca através do comando import NumPy. Então, pronto, importamos a nossa biblioteca. Agora nós podemos criar os nossos primeiros arrays NumPy. A primeira maneira que eu vou mostrar para vocês de como criar arrays NumPy é através de listas. Então, eu vou criar essa lista na variável minha lista, com os elementos 1, 2, 3, que está aqui criada. E através dessa lista eu posso passar ela como parâmetro para a função array, né? Então, dando np array com essa variável, né? Eu vou criar que ela vai me retornar um array com os mesmos elementos da lista que foi criada, né? E de forma semelhante eu posso criar matrizes através de listas de listas. Então está aqui essa variável minha matriz, que possui essa lista com 3 listas dentro. Então está aqui criada a nossa variável. E agora eu posso passar essa matriz, essa lista de listas, para também a função array, né? Então aqui np.array, passando a variável, criada essa minha matriz. Observem que em Jupyter ele tenta mostrar a matriz de uma maneira bem amigável, né? Então ele coloca cada uma das linhas uma em cima da outra, para a gente ter uma visualização melhor. Agora que nós já sabemos criar os nossos arrays no NumPy, vou mostrar para vocês alguns métodos que são incorporados dentro da função ou dentro da biblioteca NumPy. Então o primeiro método, a primeira função é a range, que retorna números em espaços uniformemente espaçados, né, dentro de um determinado intervalo. Então, dando uma np.range passando 0, eu estou dizendo que meu array vai começar do elemento 0 até o elemento 10, sendo que 10 não vai aparecer no array, ele é aberto, né, ele é exclusivo. Então, executando aqui a nossa função, aqui ele criou a lista com elementos entre 0 e 9. Eu também posso dizer para a range qual o intervalo de espaçamento. Então, passando aqui, além dos valores de início e fim, eu passo aqui mais um parâmetro, que é o 2, que é o intervalo com que esses elementos vão ser criados. Então, executando aqui, dá para ver que eu criei uma lista entre 0 e 10 com intervalos de 2 em 2. Eu também posso criar arrays de números zeros, né? Então, usando a função zeros e passando a quantidade de elementos que eu quero, eu vou criar aqui um array com 10 elementos zeros. E, de forma semelhante, eu posso criar também uma matriz, né? Com essa mesma função de zeros. Então, aqui eu passo como parâmetro o formato da minha matriz, que é de 5 por 5. Então, executando aqui, a gente vê que foi criada essa matriz de 5 por 5 com 0 elementos. De forma semelhante, também eu posso criar listas e matrizes de valores 1. Então, aqui passando a função 11 com o parâmetro aqui da quantidade de elementos do meu array, no caso é 3, eu vou criar esse array aqui de 3 elementos. Ou então, posso, usando também a função on, passar o formato de uma matriz. No caso, essa matriz aqui é de 3 por 3. Também nós temos a função linspace, né? Que ela retorna elementos elementos uniformemente espaçados ao longo de um intervalo específico, né? Então, eu vou especificar um intervalo, eu quero entre 0 e 10, e aqui eu passo a quantidade de valores que eu quero que apareçam nesse intervalo entre 0 e 10, sendo que os valores são fechados tanto no início como no fim, né? Então, está aqui, ele me retornou 3 elementos uniformemente espaçados entre 0 e 10. E posso também, aqui, colocar a quantidade de valores que eu quiser. Por exemplo, eu coloquei aqui uma quantidade bem grande, né? Entre 0 e 10, né? Então, passando aqui essa função,
dá para ver aqui que ele me retornou esses 50 números uniformemente espaçados entre 0 e 10, né? Eu também tenho como criar uma matriz de identidade através da função I, né? Então, através da função I, eu passo o tamanho da minha matriz, no caso aqui esse 4, está dizendo que é uma matriz de 4 por 4, e ele vai criar essa matriz de identidade, né? Tá aqui a matriz de identidade, a característica dela é que a diagonal principal tem os valores 1 e os outros elementos têm o valor 0. Então, também existem maneiras de como criar arrays com valores aleatórios através das funções randômicas. A primeira delas é a range, né? Através da função range, nós podemos criar valores aleatórios em uma distribuição uniforme dentro de um intervalo, né? Então, aqui, o intervalo que ela vai criar é entre 0 e 1, né? Sendo que o 0 está fechado, ele vai ser incluído, e o 1 está aberto, ele não vai ser incluído nesse array, né? Então, dando np_random.range 10, por exemplo, eu vou criar aqui uma lista com 10 valores aleatórios, né? Então, entre 0 e 1, né? Então, são valores aleatórios. E se por acaso eu não quiser entre 0 e 1, eu quero entre 0 e 100, né? Então, eu posso multiplicar aqui por 100, por exemplo, e tá aqui. Ele vai me retornar 10 valores entre 0 e 100. De forma semelhante, também eu posso criar uma matriz, só que aqui para o range eu passo o formato da minha matriz que é de 5 por 5. Então, tá aqui, matriz de 5 por 5. Também posso especificar intervalo, né, de 0 a 100, né? No caso aqui, eu vou botar aqui 100. Então, ele me forneceu aqui essa matriz, esses valores uniformes, né? Ou aleatórios, melhor dizendo. Também existe a função rangeN, que ela é semelhante à range, só que os valores vão estar seguindo uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana. Então, dando np_random rangeN, passando 10, eu quero criar um array com 10 elementos numa distribuição gaussiana. Estão aqui os meus valores. Ou também, de forma semelhante ao range, eu posso, no rangeN, criar uma matriz passando o formato dela, né? Aqui, uma matriz de 5 por 5 com valores em uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana. Existe também a função randômica rangeInt, que ela me retorna valores aleatórios. Então, dando um np_random rangeInt, dizendo aqui o intervalo entre 1 e 100, ele vai me retornar um valor nesse intervalo entre 1 e 100, né? No caso aqui 37. Eu posso aqui, ó, executar várias vezes, sempre ele vai me retornar aqui um valor aleatório. 72, agora deu 8, né? Então, o Reddit é interessante para retornar valores inteiros. Vocês viram que nas audiências anteriores eles retornavam valores reais, né? E além de retornar só um valor, também posso criar uma lista, né? Então, dando um random rangeInt, passando o intervalo, eu também posso passar a quantidade de elementos que eu quero que sejam me retornados no array. Então, aqui rangeInt, aqui ele me retornou esse array com elementos entre 1 e 100 com valores inteiros, né? São 10 elementos. Existem também alguns outros métodos, né, que são relativos às formas dos nossos arrays, né? Vocês viram que nós temos dois tipos de arrays, os vetores e as matrizes, né? Então, para poder começar isso, primeiro eu vou criar dois arrays, né? O primeiro array é o arrange, com elementos de 0 até 25. Então, está aqui, 0 até 24, melhor dizendo que o 25 ele é aberto. E vai criar aqui um outro array 2, né, que é através da função rangeInt, né? Então, vou querer 10 elementos no array, no intervalo entre 0 e 50, né? Então, tá aqui o meu array 2, né? Agora que eu tenho esses dois arrays, vou mostrar para vocês as duas funções. Tem essa reshape, que ela refaz a forma de um array, né? Então, só para lembrar, o nosso array 1 tá aqui, os elementos dele. E eu vou dar um reshape, ele é um vetor, né? 0 até 24. E dando um reshape, eu estou dizendo que eu quero transformar esse vetor para uma matriz de 5 por 5, aqui nesse caso. Então, tá aqui, ele pegou esse mesmo vetor e transformou agora para uma matriz de 5 por 5. Eu também posso obter algumas informações de máximo e mínimo desses meus arrays. Então, aqui usando o array 2, que foi criado anteriormente, agora,
eu posso querer, por exemplo, o elemento máximo, né? Usando a função max, né? Usando a função max, ele vai me retornar qual desses valores é o maior entre todos, né? No caso, é o 49. Ou posso querer também, não quero, além de saber qual valor, saber qual índice desse valor no vetor, né? No caso aqui é 0, 1, 2, 3, né? Então, dando o argmax, ele me retorna o índice desse elemento máximo no vetor. E de forma semelhante, eu posso querer saber o elemento mínimo, usando a função min, ou o índice de onde esse elemento está, né? Que no caso é o 12, ele está é o primeiro colocado, né? Ele está no índice 0, né? Ele é o primeiro do meu vetor. Também existem algumas funções para eu saber a forma dos meus arrays. Lembrando aqui, está aqui meu array de novo, só para lembrar, está aqui. E com a função shape, eu posso saber a forma desse meu array, né? No caso, dando um shape, ele vai me retornar aqui 25 vírgulas. Isso significa que aqui é um vetor de 25 elementos com nenhuma coluna. Ou seja, é um vetor, né? Não é uma matriz. Aqui no array 1, eu vou dar agora um reshape, né? Transformar ele, para ao invés de ser um vetor, ele vai ser uma matriz de 1 por 25. Então tá aqui. Agora ele parece um vetor, né? Mas na realidade aqui é uma matriz com uma linha por 25 colunas, né? E agora dando um shape nessa minha função aqui, reshape, né? Que transformou, só para eu ver a forma, ele vai mostrar aqui, diferentemente de um vetor, ele vai mostrar agora que aqui é uma matriz de uma linha por 25 colunas. E posso até fazer outra coisa, né? Tá aqui, ó, vou dar um reshape agora dizendo que ela tem 25 linhas por uma coluna, né? Então tá aqui, a minha matriz de 25 linhas por uma coluna. E dando um shape nisso, ele vai mostrar agora, ó, 25 linhas por uma coluna. E por fim, para terminar essa nossa aula, eu posso em algum determinado momento não saber qual é o tipo de valor que tem nesse meu array, então dá um dtype, né? Dando um dtype, ele vai me dizer que no meu vetor, né, no meu array, eu tenho elementos do tipo inteiro. Então, pessoal, por hoje era só. E na nossa aula, na próxima aula, nós vamos continuar vendo mais funções relativas a NumPy. Até lá!